Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Paulo Bento e você está no canal que vai te ajudar seu dinheiro a render mais com segurança e sem complicação. Hoje a gente está no segundo episódio do nosso quadro Rumo ao Milhão de Mil em Mil. Então, o nosso objetivo é chegar em 1 milhão ao longo prazo de mil em mil reais, portando R$ 1.000 todos os meses. Nosso metodologia de investimento é a ARKF e hoje eu vou falar de como investir em ações. Quais ações investir? Então vamos lá. Para falar de ações, a gente tem que entender como as ações são precificadas. E isso tem uma lógica interessante. Então elas são olhadas, feito o valuation da empresa, né, a partir de uma taxa de desconto. Então vamos lá. O que é investir em ação? Investir em ação nada mais é do que você ficar sócio da empresa, ok? Então isso que é comprar uma ação, você virar sócio da empresa. Para você virar sócio, você está comprando a empresa. Então esse preço, esse é um valuation da empresa, é quanto que a empresa está valendo, né? E o preço ideal ele é feito com um desconto de uma taxa, né? Que você pega o preço na perpetuidade, o quanto de lucro que ela vai dar na perpetuidade e traz a valor presente. Então e esse taxa de desconto é feita a partir da taxa Selic. Então quanto maior a taxa Selic, mais barato está a empresa. E quanto menor a taxa Selic, mais caro está a empresa. Então é basicamente isso. E tem alguns setores de negócios que são negociados na bolsa, que eles também variam com a taxa Selic. Por exemplo, a questão dos varejo. Quando a taxa Selic está alta, o que isso quer dizer? Que o preço, né, do dinheiro está caro. Ou seja, tem mais pessoas com dificuldade de fazer financiamento e o varejo vende menos. Ou seja, o varejo cai ainda mais. Contudo, tem empresas que é chamado de anticíclicas, ou seja, ela não tem esse ciclo com a taxa Selic. Dependente da taxa Selic, você vai continuar consumindo aquele produto. Que é, por exemplo, os bancos. Se a taxa Selic está alta ou está barata, você continua indo no banco. Você continua tendo a luz. Então, independente da taxa Selic. Então, esses setores, né, que são anticíclicos é que eu vou escolher aqui para mexer, para investir a longo prazo aqui na minha carteira. E esses setores são setores mais perenes, eles são bem conhecidos no mercado. Vou baixar aqui agora para você ver a lousa. São bem conhecidos no mercado pelo acrônimo BEST, que foi desenvolvido aí pelo Barsi, que é o maior investidor de pessoa física hoje no Brasil. E o BEST significa bancos, é um acrônimo para bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecomunicação. Foi o estudo que ele fez que, independente do que aconteça, esses setores eles não mexem, né? Eles tendem a sempre estar evoluindo, não são cíclicos. Então são essas empresas que eu pretendo colocar na carteira. Ok, mas quais dessas empresas colocar? Então, como é que a gente avalia uma empresa? Para a gente avaliar uma empresa, a gente tem que avaliar a questão da lucratividade da empresa. Essa aqui é uma empresa que dê lucro. Lucratividade. Você quer uma empresa que ela também cresça, né? Tem uma taxa de crescimento boa. Ela esteja crescendo. Crescendo. Deixa eu melhorar aqui. Colocar crescimento. Você também quer uma empresa que ela não esteja endividada. Que ela não tenha risco. Ou seja, como a gente está investindo para longo prazo, eu não quero ter surpresa. Eu não quero chegar lá e a empresa quebrar. Então, é uma empresa que ela tem que ser perene. Então, o endividamento tem que ser baixo. E quero uma empresa que é o único fator que eu posso mandar que é barata. Então é o preço. Então eu quero empresas boas e baratas, né? Então esses são os 4 itens que eu vou olhar. E como eu vou olhar o preço? O preço eu vou olhar com 2 indicadores. Primeiro é o PL sobre o lucro, que é o preço sobre o lucro.
e o preço sobre o valor patrimonial. O que é isso? P sobre VP. É o preço que ela estava tendo hoje vezes o valor patrimonial dela. Quanto que ela está falando que está valendo, né? Quando faz o valuation dela. Segundo item é a lucratividade. Eu vou olhar a lucratividade, né? Quanto que eu estou lucrando com ela? Vou fazer de um jeito simples, que é o dividend yielding. O que é isso? É o quanto que eu ganho por mês, por ano com essa empresa. Quanto que ela está me dando de lucro. Lembra que eu falei que comprar uma ação eu virar sócio da empresa? Se eu sou sócio, eu tenho que ter uma parte do lucro. Então, eu quero uma empresa com lucratividade, que pague um dividend yield. Crescimento, eu vou olhar o indicador ROI, que é o retorno sobre o investimento. E o endividamento, eu vou olhar a liquidez corrente, que nada mais é do que a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas de curto prazo, ok? Então, a partir disso, eu já tenho uma estratégia de como eu vou investir. E como é que a gente escolhe essas empresas então? Vamos começar na prática fazer. Eu não vou comprar as ações hoje, a gente está em dezembro, mas eu vou fazer a ideia com você aqui. E em dezembro eu vou ajustar, e em janeiro eu vou ajustar. Eu falei um indicador, eu não falei a quantidade do indicador, né? Quanto que é cada um indicador, eu vou fazer o filtro, vou querer pagar. Esse método de ações eu peguei aqui adaptei, obviamente, mas do Benjamin Graham, que é o Investidor Inteligente, o livro dele. Benjamin Graham foi o tutor aí, o mestre aí do Warren Buffett, que hoje é o maior investidor do mundo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um site que é o Fundamentos e vamos olhar aqui as empresas. Vamos baixar aqui esse site. Clique aqui em empresas, buscar a partir do PL, pode ser. A gente vai copiar isso aqui e passar para um Excel, ok? Vamos copiar essas ações tudo até aqui embaixo. Então, essas são todas as ações disponíveis na bolsa. E aí eu vou passar isso aqui para um Excel. Então vamos pegar o Excelzão e vamos lá. Vou colar ela aqui, colar especial. Foi. Excluir. Beleza. Ok. Show de bola. Então, o que ela tá aqui? Vocês percebam que ela tá aqui, todas as ações da bolsa estão aqui. Lembra que eu falei de PL? Então esse é o indicador que eu vou olhar. O que é o PL? Novamente, né? É o preço sobre lucro. Vou olhar o P sobre VP. Vou olhar o Dividend Yielding. Vou olhar a liquidez corrente. Vou olhar o ROI. Basicamente isso. P sobre PL, eu não quero empresas que tenham o preço acima de 15 anos. O que isso significa? Que com o lucro, eu comprei, por exemplo, vou dar o exemplo aqui essa aqui. O que ela está falando? Da Eternity. Que com o preço dela, eu estou demorando. Isso aí, estamos na avenida certa. Com o lucro que ela dá, eu demoro 2,85 anos para ter o retorno do que eu paguei. Então a ação está custando 5,24. Em 2 anos e 85, praticamente 3 anos, eu tenho o retorno da ação novamente. Então é basicamente isso. P sobre VP. Não quero ter um P sobre VP maior que 2. O que isso significa? Que o valor patrimonial não pode ser 2 vezes o preço dela. Então vocês vão ver mais. Eu queria que o P sobre VP fosse 1, fosse justo. Mas ele não é.
Então tem empresas, quanto melhor a empresa, é mais caro o P sobre VP, inclusive. Dividend yielding, que é a parte da lucratividade, eu quero um dividend yield acima de 10%. E por que eu quero um dividend yielding acima de 10%? Lembra que quando eu comentei que a minha carteira de longo prazo, para eu conseguir em 23 anos, né, atingir 1 milhão, eu preciso de 10% ao ano? Então vou escolher empresas aqui que me paguem 10% hoje. Então é exatamente isso daí que eu vou fazer nesse momento. Porém, não é só isso. Vamos voltar lá. Outro ponto que eu vou olhar é a questão do endividamento. Então, eu não quero ter um endividamento grande. Então, aqui, liquidez de corrente de 1,5, que significa que o ativo que a empresa tem hoje, né, o capital disponível de curto prazo, ele consegue pagar o endividamento de curto prazo e ainda sobrar mais meio ano. Então, é basicamente isso que significa 1,5. Ele paga do ano e sobra mais meio ano. E quero ter um crescimento em cima do meu rendimento, né, em cima do meu investimento, inclusive, de 15%. Então, basicamente, essa é a minha lógica, ok? E, posterior, eu não quero empresas que eu compre e eu tenha risco de liquidez. O que é risco de liquidez? Apesar da minha liquidez ser baixa, empresas que negociam a menos que 3 milhões por dia é uma empresa que tem risco de liquidez. Ou seja, na hora de vender ela, pode ser que não consiga vender por um preço justo. Então, não quero trabalhar com empresas com liquidez menor que 3 milhões no dia. Contudo, eu falei que eu queria trabalhar com o Best, não é isso? Então, eu separei aqui em uma outra planilha já quais são as empresas do setor que eu queria ver. Aqui, então, no setor eu tenho banco, elétrica, saneamento, seguro, telecomunicação. E eu coloquei um maisinho aqui que no final vou explicar para vocês. Então vamos começar a fazer os filtros. Deixei aqui filtro do PL, né? PL é menor que 15. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo número. Vou colocar entre. Por que entre? Ele é menor ou igual a 15 e é maior ou igual a 0. Por quê? Empresas com PL menor que 0, elas estão com problema e eu não quero empresa com problema. Então vamos lá. Quero um P sobre VP menor que 2. Número é menor do que é menor do que 2. Beleza. Dividend yielding, quero maior que 10. Então é maior do que, maior igual, né? Maior igual a 0,1, 10%. Olha para você ver que já faz já tira muita gente. Quero uma liquidez corrente acima de 1,5. Então é maior, filtros, é maior igual a 1,5. E quero um COI acima de 15%. Então, filtros, maior igual a 15%. Show de bola. E uma negociação, né, maior do que 3 milhões. Maior do que 3 milhões. 1, 2, 3. Só sobrou essa empresa, que é uma empresa do setor de saneamento, que é a Copasa. Então ela é uma empresa que está boa aí para entrar dentro do meu método. Contudo, o meu método ele não é tão assertivo para banco. Por que ele não é assertivo para banco? Porque não tem a questão da liquidez corrente. O banco não olha dessa maneira. Então vamos dar mais uma sondada aqui em banco. Então esse aqui já está de verdinho. Vamos olhar bancos agora. Vamos tirar o filtro. E vamos olhar só banco agora. Banco. Banco a gente consegue fazer o filtro do PL? Claro. O filtro do PL vamos fazer novamente.
é menor igual a 15. Então tem bastante menor igual a 15. Vamos olhar a questão do P sobre VP. É menor igual a 2. Ainda tem bastante. Dividend yielding é maior do que igual a 10. Acho que fiz errado, vamos voltar. Dividend yielding é maior igual a 10. Ou seja, ele já fechou bastante aqui. E vamos colocar a questão do ROI, maior que 15, maior igual a 15. E liquidez é maior ou igual que 3 milhões. Ou seja, sobrou aqui 2 bancos pra gente. Sobrou aqui 2 bancos, Banco do Brasil e BR Partners. BR Partners é um banco que não faz parte dos bancões e eu não gostaria de investir em um ativo de menor porte, basicamente isso. Então, Banco do Brasil para mim aqui faz sentido. Vou colocar um verdinho aqui, vermelho aqui sem querer, um verdinho. Banco do Brasil para mim aqui faz sentido. Cotação de 24,8. PL do Banco do Brasil está muito bom. Olha que interessante, ele está valendo um preço menor do que ele vale. Então está excelente para comprar. Está pagando o yielding que eu gostaria. E com 20% de crescimento, né? Então tá bacana. Então esses são... Deixa eu selecionar aqui. Sol verde. Para o mês de... Se eu fosse comprar agora, né? Falando exato momento, vou comprar agora. Eu compraria basicamente 2 ações. Banco do Brasil e Copasa. Então eu dividiria o aporte aqui em Banco do Brasil e Copasa, no que fala de ações, ok? Então é isso, passamos pela lógica das ações, é usar o BEST, bancos, elétricas, saneamento, seguro e telecomunicações, e dentro do BEST escolher as melhores ações, olhando o que tange a preço, lucratividade, crescimento e endividamento, ok? Então eu vou ficar por aqui e te vejo no terceiro episódio. Nós nos encontramos lá. Tchau!